Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Lições para a Felicidade. E hoje estamos aqui para mais um estudo do livro Constelação Familiar, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. E hoje nós temos a grata satisfação de recebermos aqui conosco, no nosso canal, a nossa querida Marialva Gomes, que irá nos brindar com o tema 6, ou melhor, do capítulo 6, a presença dos avós. E nesse capítulo, o Espírito Joana de Ângeles nos traz inúmeras questões pertinentes do papel dos avós na família, que por mais que queiram ajudar os filhos, não devem interferir na educação dos netos de forma direta, pois precisam deixar que os próprios pais assuma o papel, ou seja, os deveres educativos junto à sua prole. Mas quem vai nos trazer essas questões, entre outras mais, é a nossa querida Marialva. Mas antes, convido a todos vocês a fazermos uma oração para nos conectarmos com o Pai Celestial. Vamos orar. Querido amigo Jesus, nossos corações encontram-se jubilosos por estarmos aqui, nesse momento, reunidos em Teu nome. Permite, Senhor, que os bons espíritos que coordenam essa atividade possam nos envolver, inspirar a nossa irmã para que ela possa trazer as pontuações que tanto carecemos e envolve a humanidade terrena, levando aos corações a esperança e a fé. E em Teu nome, Senhor, em nome de Deus e da assistência fraterna dos Espíritos bons, é que damos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje, com votos de paz e de saúde para todos. Que assim seja. Marialva, a palavra é sua. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nilcélia, obrigada pelo convite, pelo carinho, a acolhida tão fraterna e tão carinhosa. A todos, eu desejo paz e que o Mestre Jesus prossiga entre nós neste canal que tem trazido tantas lições e tantas reflexões interessantes e importantes para as nossas vidas. O tema, ele é bastante peculiar e nos dá a oportunidade de fazer muitas reflexões, iniciando-as pela questão da própria família, pois a família é uma necessidade para a criatura humana. Na questão 756 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que seria da sociedade se a família fosse dissolvida, se os laços familiares eles fossem desfeitos. E os espíritos respondem que seria a recrudescência ao egoísmo. Então, nós podemos ver, por esta e por outras respostas que os espíritos nos dão na codificação, falando sobre o assunto, que a família, ela não é só uma organização social, ela é uma organização vital para o progresso do ser humano, porque também é a codificação, está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que as maiores chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho. Então, se a família constituída, ela é um celeiro para aprendizados e para fazer com que nós nos tornemos solidários, fraternos, então ela é de suma importância para a evolução do ser encarnado na Terra e provavelmente em muitos outros orbes habitados. Então, nós vamos ver que é no seio familiar que nós encontramos as primeiras lições de amor, as primeiras lições de solidariedade, de fraternidade, as primeiras lições de renúncia, de abnegação, nos preparando para exercitar todos esses valores, todas essas questões no mundo lá fora, quando nos tornarmos mais velhos, até mesmo na infância, quando vamos à escola,
quando começamos a conviver com outras crianças na nossa rua, no nosso condomínio, no nosso prédio. Então, nós vamos aprendendo em casa para na rua, para na convivência com outras crianças e mais tarde com outros jovens, com outras pessoas, com os colegas de trabalho, com os companheiros de ideal religioso ou não, fazer este exercício de fraternidade, de solidariedade, de amor. Então, a família foi a maneira que Deus encontrou de unir os seres, os espíritos, através de laços afetivos. Nós vamos ver, por exemplo, que os irmãos, eles podem se desentender dentro de casa, podem não concordar um com o outro, pode ter ciúme por causa do temperamento, por causa da forma de pensar, que cada um é uma individualidade. Então, cada pessoa tem sua forma de agir e pensar, e dentro do lar pode haver desavenças. É possível que as pessoas não se entendam, que os filhos, os irmãos não se entendam. Eles vão brigar, vão discutir às vezes, depender do temperamento, podem até ficar de mal por um tempo, mas se o filho do vizinho disser um desaforo, brigar, xingar, falar mal daquele irmão, ele sai para defender aquele irmão. É sempre assim. Nós nunca gostamos que falem mal dos nossos familiares, mesmo que nós reconheçamos as imperfeições daquelas pessoas. Estamos sempre na defesa daqueles que nós amamos, porque nós aprendemos, mesmo nos lares mais conflituados, porque existem as famílias bênçãos, que são aquelas famílias onde espíritos afins se reencontram para dar prosseguimento nos seus processos de evolução, mas existem também as famílias provação, onde os inimigos, os desafetos se encontram, onde aqueles que nós contribuímos para falir moralmente, para cair moralmente em outras reencarnações, chegam ao nosso seio familiar, como irmãos, como filhos, com algum laço de consanguíneo para conosco, e nos causam embaraços, nos causam dificuldades, nos causam várias circunstâncias desafiadoras. Então, tornando aquele lar um lar desafio, uma família desafio. Mas, ao final de todas as circunstâncias, todas as famílias são bênçãos para o nosso processo de evolução. E essas famílias, elas são constituídas por gerações. Começa conosco, que nós encontramos alguém, nos apaixonamos, fazemos planos, nos casamos, constituímos a nossa prole, temos os nossos filhos, educamos conforme as nossas possibilidades, conforme os nossos valores, conforme aquilo que nós acreditamos. E por menos preparados que estejamos para a tarefa, por menos intelectualizados, por menos conhecimento que tenhamos, por menos amor que tenhamos para dar, nós fazemos o máximo quando desejamos ser bons pais. E educamos aquela prole, e ela um dia vai embora. Um dia ela vai embora porque vai encontrar um emprego em outra cidade, porque vai encontrar um companheiro, uma companheira, vai casar-se como nós nos casamos, e lá irá também constituir a sua família. Então, esses laços iniciais de afeto, que são trazidos através da maternidade, da paternidade, através dos laços de irmãos, os laços consanguíneos, eles vão se alargando, porque agora já não temos mais um filho, uma filha, já temos mais um ente na nossa família. Quantas noras, quantos genros são considerados como filhos para aquelas pessoas. E, às vezes, não, às vezes há os desafetos, ao ciúme, há algumas questões que fazem com que noras e genros, sogras e sogros se tornem pessoas desagradáveis naquela convivência familiar. Mas, com harmonia ou sem harmonia, se esses filhos que nós geramos e que constituíram o seu próprio lar gerarem filhos também, olha lá, nos tornamos avós. E agora, como devemos nos comportar?
com aquelas crianças que nós amamos desveladamente. É como se fossem nossos filhos também. Dizem, vulgarmente, que os avós são pais duas vezes, né? É uma expressão que se fala, é poética, é romântica, mas aquela pessoa que se torna avô ou avó, de fato, ela se sente assim contemplada por Deus duplamente, porque ela já cumpriu o seu papel de educar o seu filho, a sua filha, e agora vê aquele ente que você ama dando à luz, tendo filhos, constituindo a sua própria família, e você está ali, morando ou não com o seu filho, com a sua filha, com o seu genro e a sua nora, você faz parte daquela família. Aquele pequeno núcleo que saiu de dentro da sua casa e constituiu um lar com uma outra pessoa, faz parte da sua família. E, obviamente, se nós tínhamos responsabilidades, compromissos para com os nossos filhos, nos sentimos também responsáveis e comprometidos com aquelas crianças que acabam de chegar. Em outra época, diferente da nossa, os valores são diferentes, a forma de educar não é mais a mesma que foi há 25, 30 anos, quando nós demos à luz, quando nós constituímos o nosso próprio lar, a nossa própria família. As circunstâncias mudaram, é tudo muito diferente, e até mesmo os filhos que nós criamos não pensam como nós, não agem como nós, não tomam as mesmas decisões que nós tomaríamos se estivéssemos no lugar daquelas pessoas, daqueles pais. Então, é necessário que essa mulher, este homem, que está no papel de avô, de avó, eles saibam exatamente qual é o limite que eles devem observar, quais são os deveres que eles devem ter para com aquelas crianças. Da mesma forma, os pais, eles precisam saber quais são os seus deveres, quais são as suas obrigações e quais são os deveres e as obrigações dos seus pais, que agora são avós. E também os netos precisam ter bem definido na sua cabeça o papel do seu avô, da sua avó. Não é um segundo provedor, não é uma segunda mãe, não é um segundo pai, não é alguém a quem eu vou recorrer para conseguir aquilo que eu quero e que os meus pais talvez não possam ou não me desejam dar. Então, tem a educação que os pais dão e as orientações que os avós devem dar, deve conter exatamente esses limites. Nós somos seus pais, nós somos responsáveis por vocês, por mantê-los, por educá-los, por orientá-los. Seus avós já fizeram o papel deles e não tem mais esse dever, essa responsabilidade. Então é necessário ter muito equilíbrio, é necessário ter muito discernimento e refletir. E dentro desse contexto, obviamente, todas as famílias têm um amparo espiritual. Se nós nos recolhermos na nossa intimidade para pensar, para refletir e orar, vamos saber exatamente qual é o papel de cada um dentro daquele contexto. Estejamos morando dentro da mesma casa ou estejamos morando fora, cada um no seu ambiente, os avós no seu ambiente, os pais com os filhos em outro ambiente familiar, em outra residência. Então, é preciso ter esses limites. Mas esses limites muitas vezes não são respeitados, porque os avós, às vezes, por deficiência sua, não tiveram condições de educar os seus filhos da melhor maneira possível. Erraram, foram muito duros, muito rígidos, ou então foram muito liberais e permitiram algumas licenças, algumas questões que hoje, e vendo as consequências que talvez os seus filhos não sejam tão felizes como eles gostariam, por causa das suas atitudes, por causa da orientação que deu, por causa dos exemplos que deu, e que influenciou na personalidade dos seus filhos, e eles não são tão bem-sucedidos, talvez profissionalmente, no próprio casamento, ou moralmente, espiritualmente, não são tão bem-sucedidos como nós gostaríamos, e nós identificamos, o erro foi meu, a falha foi minha,
Porque em determinado momento, quando eu deveria ter dado o limite, quando eu deveria ter permitido que vivesse determinadas experiências para aprender com as suas próprias experiências, eu não dei o limite, eu dei a liberdade que não era necessária, que ele não tinha ainda a responsabilidade para arcar. Ou então, eu dei limite demais, eu assumi responsabilidades no lugar dos meus filhos, eu fiz tudo por ele, não deixando ele viver as suas próprias experiências, até mesmo as mais simples, como cuidar de suas coisas, do seu quarto, das suas roupas, dos seus livros, dos seus pertences, ter as suas responsabilidades pessoais. Muitos pais, eles não deixam que os filhos tenham essa responsabilidade. Então, quando os filhos crescem, tornam-se adultos, que ele percebe que faltou alguma coisa ou excedeu em algo, ele quer corrigir nos netos. Eu não vou deixar meus netos passarem pelo que os meus filhos estão passando por minhas deficiências, por minha falta de capacidade de educar. Agora eu estou mais maduro, agora eu sei que aquela forma que eu agi não era mais correta. Não vou deixar que os meus filhos façam o mesmo. Não vou deixar que os meus netos vão pelo mesmo caminho que os meus filhos foram. Então, pelas suas deficiências, pelo sentimento de culpa, pelo sentindo remorso dentro do seu coração, porque não tiveram, naquela época, a capacidade de educar como ele, e hoje acha que seria o ideal, quer corrigir nos netos. Quer influenciar os filhos, as noras, os genros, na educação daquelas crianças. No meu tempo eu fiz assim, deu errado, você também não deve fazer assim. Olha, não deu certo isso, não faça dessa forma, não. Agora é a vez dos filhos. Agora é a vez deles tomarem as suas responsabilidades e assumirem as consequências. Eu estou vendo que meu filho está se equivocando, chamo, converso, argumento, digo o que eu acho que seria mais interessante, mas eu não vou me imiscuir, eu não vou me meter. Eu vou apenas sugerir, se eu encontrar um campo, achar que se os meus filhos, os meus genros, minhas noras, eles me derem essa oportunidade de eu opinar, me perguntarem, pedirem a minha opinião, porque também é necessário que os filhos, quando sintam dificuldades na educação dos seus filhos, peçam ajuda aos pais, ou seja, aos avós daquelas crianças, daqueles jovens. Porque a experiência também conta muito. E muitas vezes, como eu citei, a época da juventude, quando nós estamos educando os nossos filhos, não temos a experiência, mas quando estamos mais velhos e já adquirimos mais compreensão, temos maior capacidade de tomar uma decisão em relação a isso ou aquilo. Mas essa decisão tem que ser dos pais, e ela deve ser dada a sugestão, caso esses pais nos peçam a sugestão. Porque muitas vezes nós queremos competir com a nora, com o genro, dizer que somos mais sábios, estamos mais tempo no mundo, já educamos vários filhos, mas cada filho, quem tem mais de um filho, sabe que cada um precisa de uma educação diferente, os mesmos valores, as mesmas questões éticas morais. No entanto, nem sempre a metodologia pode ser a mesma, porque é necessário você entender a psicologia daquele ser que está ali encarnado para agir. Porque uma medida em relação a um filho pode não ser tão eficaz em relação ao outro, porque eles são individualidades. Se os nossos filhos são, os nossos netos também são. Então é necessário que os pais identifiquem a melhor maneira de conduzir os seus filhos sem a interferência desses avós, sem que eles tomem o lugar dos pais. Nós vimos na sociedade moderna muitos filhos, sobretudo mulheres, que têm filhos irresponsavelmente e são abandonadas pelo parceiro, ou elas próprias não querem ficar com os pais dos seus filhos, e sobrecarregam as suas mães, os seus pais, financeiramente, economicamente, e também com as responsabilidades, com os compromissos para com aquela criança, que é responsabilidade de quem botou no mundo. E muitas vezes, há sim a necessidade de uma pessoa que não tem um parceiro, um homem que ficou também com um filho que não
a mãe não ajuda na criação, porque existem muitos pais que criam os seus filhos porque as mães não assumiram a responsabilidade. Em menor número do que as mães, do que as mulheres, mas existe. Então, óbvio que é natural que a avó, nesse momento, queira ajudar o seu filho, a sua filha, que está sozinho na tarefa de educar. Até porque ele tem que trabalhar, ele tem que ter responsabilidades, mas cuidar, ajudar, auxiliar. Eu conheço uma família, uma amiga de infância, ela casou-se, teve uma menina, o casamento não deu certo, e ela voltou para dentro da casa da mãe. Ela era filha única, os pais eram divorciados, e elas ficaram vivendo, as três. Era uma filha, com a neta e a mãe. E essa amiga, ela necessitava trabalhar. E ela fazia faculdade ainda, então ela tinha que ir para a faculdade, ela tinha que trabalhar para sustentar a sua filha, porque a sua mãe era independente financeiramente, não precisava, felizmente, de ajuda material. Então, a mãe dela cuidava da menina durante o dia, levava para a escola, ia buscar, ia trazer essas coisas necessárias, cuidava de um modo geral, mas os deveres da escola, ela esperava a filha chegar à noite para ensinar a menina. No final de semana, ela era sócia, aqui em Salvador tem um clube do Sesc, que é do comércio, e é uma colônia de férias, e eles são sócios e têm o direito de hospedarem-se por um período. E eu lembro que essa senhora, toda sexta-feira à noite, com uma outra amiga, ela ia, hospedava-se nessa colônia de férias e só retornava no domingo à noite. E a minha amiga ficava com a filha, dando todos os cuidados, todas as orientações. E eu lembro que ela me dizia, a avó, eu tomo todos os cuidados necessários, mas as decisões importantes, quando ela quer alguma coisa, fazer alguma coisa que é importante, que tem que ser a mãe que decida, eu sempre digo a ela, quando sua mãe chegar, você conversa com sua mãe. Porque a educação quem tem que dar é a mãe, porque a responsabilidade é dela. Eu já fiz a minha parte, eu agora estou ajudando, porque eu sei que a minha filha precisa trabalhar, precisa concluir a sua faculdade. E, de fato, foi assim até que ela pôde, a menina, ficar maior e cuidar de si mesma. Então, ela soube agir da maneira adequada. E a filha soube respeitar a responsabilidade que cabia à mãe dela, à avó da criança. Então, ela disse, minha mãe cuida da minha filha, mas no momento em que eu estou livre, quem vai cuidar da minha filha sou eu. Nunca reclamou, nunca se queixou, nenhuma das duas, nenhuma de estar sobrecarregada e nem a outra de não estar sendo ajudada, porque elas conseguiram uma comunhão de pensamento, de decisões, de atitudes, da mesma forma que a menina cresceu sabendo que a minha avó tem os limites. As coisas importantes, as decisões importantes, as coisas que eu quero que minha mãe me dê, é a minha mãe que eu tenho que pedir. Mesmo que os avós tenham muitas condições econômicas e financeiras, mas as coisas, se o pai e a mãe não pode ou não quer, por exemplo, dar um celular novo para o seu filho, os avós têm que respeitar. Não é porque eu posso, porque eu tenho dinheiro, que eu vou dar se os meus filhos, se a minha filha, o meu filho, o meu genro, a minha nora, não querem. Se eles não, mesmo que eu acho que está errado, não, ele tem direito, ele merece, é um menino bom, passou de ano e tal. Passar de ano é a obrigação dos filhos, a obrigação dos estudantes. Eles não devem ser recompensados com coisas, nem com viagens, com passeios, nada disso. Coisas, viagens e passeios são consequências das necessidades que todos nós temos de espairecer, de ter um equipamento para nossa uso, para o trabalho, para a escola, no caso dos jovens. Então, é necessário encontrar esse equilíbrio que essas três conseguiram, de cada uma saber o seu papel, o seu limite e onde atuar, de que forma atuar. Porque em muitas circunstâncias, esses homens ou mulheres que criam seus filhos sozinhos e os depositam a responsabilidade nos seus pais, na sua mãe, geralmente é mais a mãe, eles estão
eximindo-se da responsabilidade que é deles, e muitas vezes não é para questões importantes, é para fazer viagens, é para encontrar com outros parceiros, é para aventurar-se, é para viver a sua vida. Também tem um outro exemplo de uns amigos que moram no estado de São Paulo, que a filha um dia chegou em casa com o genro e a filha, um filho, é um menino, com essa criança de 4 ou 5 anos de idade, e disse, nós vamos deixar fulaninho aqui, porque nós vamos a uma festa. E o pai disse assim, não, minha filha, o avô da criança, leve seu filho com você, ele vai adorar ir com vocês para a festa. Leve, se for uma festa inconveniente para os seus filhos, fique em casa. Para o seu filho, não vá. E foi exatamente isso que aconteceu. A menina e o genro pegaram a criança e levaram para a festa. E depois o avô perguntou, fulaninho, você gostou de ter ido para a festa com seus pais? E a criança estava toda... Então é preciso também que os avós saibam dar o limite. Olha, eu vou ajudar, como essa senhora ajudou a filha a criar a sua neta, porque era necessário. Mas na hora do lazer, na hora das coisas que são para entretenimento, nós, na hora, os pais e as mães, devem levar os seus filhos para onde eles podem ir. Se o local que eu quero ir é inconveniente para o meu filho, eu não vou. Porque quando os pais, um homem e uma mulher, procria, a sua prioridade deve ser os filhos. Aquela criança que ele botou no mundo, sendo um filho programado ou não. Aconteceu, foi uma aventura, ou foi um descuido do casal que não estava pensando em ter filhos, mas não tomaram os devidos cuidados e a senhora engravidou, ou uma circunstância que pode ter sido mesmo com todos os cuidados necessários, porque nenhum método contraceptivo ele é 100% seguro. Então, pode acontecer mesmo com o uso dos métodos contraceptivos. Então, aquele filho desejado ou não, programado ou não, deve fazer parte das prioridades daquele casal, daquele pai, daquela mãe. Então, ele deve sempre ter em mente que é ele o responsável. Então, eu não posso colocar a escola do meu filho para o meu pai pagar, o balé da minha filha para a minha mãe pagar. Mesmo que eles tenham dinheiro, que eles tenham condições. Até porque, se eu não posso pagar, eu devo dizer ao meu filho, à minha filha, olha, eu não tenho condições, seu pai e eu não temos condições. Seus pais não podem arcar com este luxo. E ele deve ser criado exatamente dentro das possibilidades dos pais. Se os avós desejarem dar um presente, fazer um mimo aos seus netos, que seja algo que não vai corrompê-los moralmente, que não vá de encontro às decisões dos pais, podem fazê-lo. Eu tenho condições econômicas, sou aposentado, ganho muito bem, posso fazer algo, dar uma viagem para a Disney, para o meu neto, que os meus filhos, que meu genro, minha nora não podem dar. Eu posso dar, se os pais concordarem. Se aquilo for bom para aquela criança, para aquele adolescente, então eu posso ofertar algo que seja supérfluo. Eu posso sim ofertar na condição de avô, de avó. Entretanto, é necessário observar. Isso vai ser bom para essa criança? Vai ser bom para esse adolescente? Os pais estão de acordo? Porque nós não podemos ir de encontro às decisões dos pais. Eles tomam uma decisão, resolvem fazer de uma forma, os netos nos procuram, porque mamãe e papai disseram que não, disseram que é para fazer de tal forma, mas eu não quero, eu quero fazer de outra maneira, e eu vou e desautorizo os meus filhos, os meus genros e noras. Isso é desrespeito. Quando estávamos criando os nossos filhos, se os nossos pais tivessem se imiscuído, tivessem nos desautorizado em alguma decisão, nós não iríamos gostar. Em geral, quando a mãe desautoriza o pai ou o pai desautoriza a mãe, eles não gostam. Não há uma atitude de aceitação daquela
questão. Ele não gosta, eu não gostei, você desautorizou, você está tirando a minha autoridade, mesmo que não concorde. Olha, eu não concordo com sua mãe, mas ela disse que é não. Eu não concordo com seu pai, mas ele disse que você pode ir e não vai lhe fazer nenhum mal. Tudo bem, pode ir, pode fazer. Então, é necessário. E é muito importante também que pai e mãe, antes de tomarem decisões, concordem do que vai ser falado, do que vai ser dito, da decisão que vai ser tomada em relação aos filhos. E se nesse momento tiver a necessidade de pedir um conselho, uma orientação do pai, da mãe, do sogro, da sogra, que peça esse conselho. E que, se for, ouça a experiência daquelas pessoas mais velhas. Divaldo Franco, ele costuma dizer assim, que às vezes as pessoas vão até ele, agora não, com pandemia, né? Mas quando não havia pandemia, ele atendia lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, aqui em Salvador, e as pessoas às vezes iam buscar uma orientação. Ou já chegava com a resposta pronta, como se dissesse a ele assim, me diga isso, porque é isso que eu quero ouvir, ou então ouvia, tomava o tempo dele, tomava o tempo de outra pessoa que estava necessitando de uma conversa com ele, e depois não fazia absolutamente nada do que ele havia orientado. Ou então dizia assim, não, o senhor disse isso, mas eu acho que está errado, eu vou fazer tal coisa. Ele já fez esse comentário publicamente em palestra. Então, se você já tem sua opinião formada, não peça a opinião de outro. Se você não está decidido ou não está disposto a mudar a sua opinião, não peça a opinião do outro, não peça o conselho, a orientação de uma outra pessoa. Se você já tem a sua opinião formada, não faça isso. Ou se você vai, mas vai dizer assim, se eu não gostar da orientação, eu não vou fazer. Então, se eu acho que não vou gostar, eu não pergunto, eu não peço a sugestão. E é por isso que tem que haver confiança entre os familiares. E é exatamente o que nós conseguimos através da convivência, do respeito. Quando nós respeitamos o outro familiar, seja ele qual for o laço que tenha para conosco, vai criando um laço de confiança. Eu vou pedir a tal pessoa porque ela, esse meu irmão, minha mãe, meu pai, porque eu sei que o conselho que ela vai me dar é importante. Se eu vou tomar esse conselho, é importante que eu reflita e diga, eu vou tomar, vou fazer o que aquela pessoa está mandando. E nós só devemos ter o bom senso de pedir orientação àqueles que nós confiamos, aquele que nós sabemos que vai nos dar uma orientação, vai nos dar uma luz, um roteiro para que nós tomemos uma decisão. Então, é preciso estabelecer esses papéis. Eu, como avô, como mãe, como avó, como pai, como neto, tenho que saber qual é o papel, quais são as obrigações dos meus avós, quais são as obrigações que os meus pais têm para com os meus filhos e quais são as obrigações que eu tenho para com os meus netos. Porque neto, como diz Joana de Ângeles, nesse capítulo que nós estamos explorando, do Constelação Familiar, ele deve servir para alegrar a velhice dos seus avós. Ele deve servir para trazer uma luz nova, uma esperança. E os avós devem servir como aquele que é o ser mais experiente, que está à frente no seu processo de vivência, de estar na vida, de resoluções, que já passou por muitas dificuldades, por muitas alegrias, já fez muitas conquistas, já vivenciou muitas frustrações e já aprendeu a enfrentar essas circunstâncias de forma mais serena, mais tranquila, mais amena. Estamos aqui falando de uma família harmoniosa, de uma família que se entende, de uma família que cultiva esses valores do respeito, da fraternidade dentro do lar. Porque, obviamente, existem lares desajustados em que as pessoas vivem, como eu falei, são famílias provação. Ninguém confia em ninguém, ninguém ouve ninguém, todo mundo quer fazer o que bem quer e entende, todo mundo está dono da verdade, não existe concordância, não existe harmonia, existe muito ódio, existe muita competição. Então, numa família como essa, ninguém sabe qual é o papel de ninguém. É o papel da cobrança, todo mundo quer cobrar, todo mundo tem direito, ninguém tem deveres. Mas, numa família ajustada, sim, todos têm um papel, todos têm direitos e todos têm deveres.
Então, os avós têm o direito de conviver com os seus netos. Os avós têm o direito de passar um final de semana, de fazer uma viagem com esses netos, têm o direito de sentar no chão e brincar com os seus netos, de conviver com aquelas crianças, de repartir as suas experiências com os jovens, de lembrar de histórias da sua juventude, de trocar ideias, de aprender com estes jovens. Então, têm o direito a essa convivência. Infelizmente, nem sempre é assim. Muitas vezes, os pais, os avós, eles são colocados à margem, já estão superados, já têm ideias ultrapassadas, são ranzinzas, são chatos, só falam de doença, só vivem se queixando de dor aqui, dor acolá, rememorando a infância, a adolescência, a juventude, comparando a juventude dele com a nossa juventude, com a juventude dos meus filhos. Então, muitas vezes, os avós são encarados dentro da família como intrusos, como pessoas indesejadas, sobretudo quando eles têm algum problema de saúde, quando eles não têm recursos financeiros para ajudar nas despesas de casa, para atender os supérfluos que muitas vezes surgem, desejos desses supérfluos nas famílias. Então, são pessoas que não são desejadas, são rechaçadas e são privadas dessa companhia, desses netos. Eu não vou deixar meus filhos passar o final de semana com minha mãe e meu pai, não, porque eles são muito chatos. Depois eles voltam com os meninos reclamam de tudo, que meu pai reclamou, que o avô disse isso, que a avó disse aquilo, e eu estou a fim de ter paz, então não vou deixar. Então, muitas vezes, os filhos agem dessa forma, pela mais absoluta falta de compreensão dos limites dos seus pais, de compreensão das necessidades dos seus pais, desses avós, e pela incompreensão do papel desses netos na vida desses avós, que é trazer novas expectativas, esperanças, novas alegrias. É o momento de reviver, de estar ganhando um fôlego para vivenciar as dificuldades da terceira idade, da idade provécta. Então, muitos deles são colocados em asilos de luxo, e são visitados periodicamente, no dia do aniversário, no dia das mães, no dia dos pais. Quando são dementes, ninguém vai visitar, sabe? Então, eu me recordo de Jesus. Quando Jesus ia para a casa de Simão Pedro vivia com a sua sogra, que era uma mulher idosa para a época. Então, ele vivia num regime de comunhão. Simão Pedro tinha aquela mulher como uma mãe, e ela tinha Simão como um filho. A filha já havia morrido, e ela vivia com aquele homem que havia sido o esposo da sua filha em comunhão, de fraternidade. E Jesus, ao frequentar a casa de Simão reiteradas vezes, a casa de Simão Pedro e a casa de Lázaro, da Betânia, foram as únicas não, que dois não é única, foram as que ele dormiu mais de uma vez, porque em geral ele só dormia uma noite em cada casa. Mas na casa de Simão Pedro e na casa de Lázaro, ele dormiu várias vezes, e Lázaro vivia em família, Simão Pedro vivia em família, como se dissesse assim: eu estou aqui para reforçar os laços familiares, para mostrar que esses laços de família são importantes para o crescimento moral e espiritual das pessoas, e que as pessoas idosas, como era o caso da sogra de Simão, elas precisam ser, sim, acolhidas. Porque se Simão tinha aproximadamente 40 anos, ela já devia ter 50, muitos, 60 anos, que para a época era uma idosa. Então, era como se... E ele dava orientações para aquela senhora. Simão se preocupava a ponto de perguntar a Jesus: a minha sogra, ela trabalha, ela cuida dos animais, ela cuida das hortas, da hortaliça, ela cuida da casa. E a Joana, a esposa de Cusa, tem serviçais para tudo. Isso é justo, mestre?
Ele teve essa preocupação de dizer assim, poxa, minha sogra, uma mulher de idade, Joana é uma mulher ainda nova, ela não precisa trabalhar para cuidar da sua casa, das suas responsabilidades domésticas, mas a minha sogra está sobrecarregada de trabalho, o trabalho doméstico, já que a esposa de Simão havia morrido, então era ela quem fazia todo o trabalho da casa. E Jesus lhe diz, mas sua sua sogra tem a responsabilidade com animais, com hortaliças, com as fruteiras, com a alimentação, a limpeza da casa. E Joana tem a responsabilidade de educar almas, porque ela é uma educadora das suas serviçais. Então, era como se Jesus estivesse mostrando que a preocupação de Simão com a sogra e a presença dele ali era o reforço de que a família é importante e que cada um precisa ser valorizado no papel que possui. Então, essa mãe, esse pai, esse avô, esta avó, ela não pode ser jogado num asilo, mesmo que seja um asilo de luxo, uma casa de repouso para idosos, que seja luxuosa e ser visitada ocasionalmente, porque aqueles dois seres, eles deram a vida pelos filhos, eles amam aqueles netos e precisam receber de volta esse carinho, esse afeto, esse interesse que ele tem pelo bem-estar daquelas pessoas. Isso não é justo. O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a ingratidão dos filhos, quando eles colocam os seus pais nos últimos cômodos da casa, quando não permitem que eles, por causa de alguma dificuldade, algum tremor, alguma questão provocada por doenças da senectude, eles derramam, sujam a casa, eles podem quebrar a louça, talvez até muito cara, luxuosa, pode envergonhar os filhos perante as suas visitas, então eles são deixados à margem, comem na cozinha, dormem num quartinho lá recuado, os netos não convivem com aquelas pessoas, e que muitas vezes os filhos, as noras, os genros, falam mal daquelas pessoas, porque estão incomodadas com aquela presença. Mas aquela presença é educadora, porque aquele idoso, aquela idosa que tem as suas dificuldades, um dia foi jovem, um dia deu à luz àquelas pessoas, deu à luz a mim, deu à luz ao meu esposo, deu à luz, ajudou-me em algum momento com os meus filhos. Então, aquela pessoa foi útil, foi importante na minha vida. Estamos aqui hoje graças àqueles idosos que, além de nos darem a vida física, nos cuidaram de nós, educaram-nos da melhor forma possível, fizeram por nós o melhor que eles poderiam fazer. Se não fizeram melhor, é porque não puderam. Então, cabe a essa família que se ama, que se respeita, acolher esses idosos, ou em suas casas, porque às vezes os idosos não querem sair de suas residências, não querem tornarem-se um peso para os filhos, ou transferir responsabilidades para eles, desejam ficar em seu canto, na sua casa, na sua residência, no seu lar, ali, às vezes um lar de 50, 60 anos, uma casa que eles viveram a vida inteira. Os casais mais antigos, em algumas circunstâncias, casam, compram uma casa e vivem naquela casa 50, 60 anos, até mais. Eu não quero sair daqui. É necessário que eles sejam respeitados, mas é necessário que haja um esquema de ajuda, de cooperação dos filhos, dos netos, para que eles não tenham, para que eles tenham as suas necessidades supridas, mesmo que não sejam as necessidades financeiras, que eles tenham independência, mas tem outras necessidades de cuidados, de companhia, de carinho, de afeto, que é o mais importante. Então, esses avós que já dedicaram a vida a criar os pais desses netos, eles fazem parte dessa história. Eles precisam ter essa história preservada e respeitada. É necessário que os pais orientem os seus filhos para que respeitem os seus avós, para que eles sejam ouvidos,
mesmo que ele conte a mesma história várias vezes, mas é a vida deles. Porque às vezes eles contam mais de uma vez, não é porque estão com alguma demência, é porque é um momento importante, é um momento feliz, é porque aquilo é marcante para a sua existência e ele gosta de rememorar e rememora contando para aqueles que ele ama. Porque veja que coisa desagradável, você senta num banco de uma praça, num banco de um ônibus e começa a contar a sua vida para um estranho. Começa a contar as suas experiências para uma pessoa que você nunca viu na sua vida. O que é que aquela pessoa tem a ver? Não tem nada a ver. Não tem nenhum vínculo, não tem nenhum laço afetivo. Então é muito mais interessante, é muito mais emocionante contar para um neto uma experiência da sua juventude, sua vida profissional, ou de qualquer outra experiência, contar como foi que conheceu o avô, a avó, isso é extremamente valoroso para ele. Eu me lembro que os meus pais, que desencarnaram com mais de 90 anos, eles contaram a história de como eles se conheceram 1000 vezes dentro da nossa casa. E quando os netos chegaram, eles repetiram essa história, porque foi ali que tudo começou. Foi naquele momento em que eles se encontraram, se apaixonaram e decidiram que queriam passar o resto da sua vida juntos, que a nossa história de filhos, de netos, começou. Foi ali, naquele momento. E esse momento ele deve ser reverenciado. Porque depois daquele primeiro encantamento, vieram outros encantamentos, naturalmente. Mas depois vieram as dificuldades, os desafios, e muitas vezes esses casais, como os meus pais, desculpem-me estar falando sobre isso, usando um exemplo pessoal, passaram mais de 60 anos juntos, quase 70 anos de convivência. Então, isso tem que representar algo muito importante para a família. Aquele casal que está dando o exemplo, viveram desafios, todos os casais vão viver desafios. Viveram dificuldades, sejam elas de quaisquer natureza, inclusive de relacionamento, por mais que o casal se entrose, haverá um momento em que não estarão de acordo, que se aborrecerão um com o outro, mas que superarão. E todas essas experiências são importantes e devem ser valorizadas. E por isso, essas pessoas, elas precisam ser amadas. E se elas passarem do limite, não custa sentar assim e dizer, vem cá, dona fulana, seu fulano, vem cá, mamãe, vem cá, papai. Olha, é assim, os filhos são meus, somos nós que orientamos e tal, e lembrar para eles, quando vocês estavam nos educando, se vovô e vovó se interferissem, vocês iriam gostar? Com certeza eles vão dizer que não, e vão compreender que eles também têm um limite. Então, mas para tudo isso, é preciso que haja o principal, o amor. Se não houver amor na família, nada disso do que eu falei, esses limites, esse respeito, essa valorização do papel de cada um, dessa compreensão da responsabilidade e dos direitos de cada um, não vai acontecer. Porque todos nós somos diferentes. Cada um de nós pensa de uma maneira, mesmo que tenhamos ideais semelhantes. Cada um de nós é uma individualidade. Vivemos durante muitas reencarnações experiências diferentes que transformaram cada um de nós no que somos. Então, a reencarnação nos dá essa peculiaridade da individualidade. Nossos pais são individualidades, nossos avós são individualidade, nossos filhos são individualidades, que precisam ser compreendidas, que precisam ser respeitadas e que precisam ser consideradas e amadas para que essa harmonia familiar ela permaneça. E quando esses seres não mais existirem na nossa vida, nós possamos lembrar deles com amor, com afeto, com saudade, com lembrar dos momentos bons, e mesmo que lembre dos momentos desagradáveis, lembrar desses momentos como aprendizado, como experiências que fizeram de nós o que somos hoje. Então,
Como é bonito um neto chegar e dizer assim, poxa, eu aprendi isso com vovô, foi vovó quem me ensinou isso, foi essa na convivência. Eu passava, quando era criança, 4 meses de férias na casa dos meus avós paternos, porque os meus avós maternos já haviam morrido. Então, naquela época eram 3 meses de férias, quando terminava o final do ano, dezembro, janeiro e fevereiro, e no meio do ano era mais um mês de junho, era todo de férias, e eu passava com os meus avós, e eu tenho lembranças maravilhosas daquele tempo. Eles moravam numa fazenda e era fantástico, sabe? A casa era uma festa, porque quando nós chegávamos, eram eu e meus irmãos, os outros netos que moravam em derredor, todos iam para a casa de vovó, e a gente fazia uma festa, e meus avós estavam ali conosco como ícone, como uma referência. Eles nunca desrespeitaram os nossos pais. Os nossos pais nunca disseram a eles, não, não é assim, a senhora não faz isso, não faz aquilo, porque eles sabiam o papel que eles tinham, apesar de serem pessoas nascidas no século XIX. E os meus pais também davam a eles a liberdade que eles precisavam ter, davam a eles o compromisso que eles precisavam ter, a responsabilidade daqueles dias de férias. E eles sempre iam. Quando meu pai estava de folga no trabalho, eles iam, passavam os finais de semana, não era largar lá 3 meses e acabou. Todos os finais de semana eles estavam lá para dar assistência, para estarem conosco, para saberem o que estava acontecendo. Não havia o WhatsApp, não havia internet, não havia uns meios de comunicação que existem hoje. Então, para saber o que estava acontecendo, era necessário estarem presentes. Então, nós tínhamos esta convivência de amor, de fraternidade, e eu me recordo até hoje dos últimos anos de existência dos meus avós, que já era adolescente, e lembro das histórias que nós vivenciamos com eles. Então, eles viveram e morreram na mesma casa desde o primeiro dia de casados. E eles viveram, acho que uns 70 anos ou mais juntos. E todos da família sabiam respeitar as vontades deles. E eles nunca, nunca chegaram em nossa casa para dizer aos nossos pais como deveriam agir. Então, foi um núcleo familiar, graças a Deus, harmonioso, embora as diferenças, mas que todos sabiam se respeitar, todos sabiam conviver, fazer o outro conforme o outro gostaria que fizesse, conforme nós gostaríamos que fizessem para conosco. Então, agir para com os nossos netos como gostaríamos que os nossos pais agissem para com os nossos filhos. E tratar os nossos avós, tratar os avós dos nossos filhos como nós gostaríamos de ser tratados, como que gostaríamos de ter sido tratados ou como fomos muito bem tratados na infância. Os netos devem fazer assim. E os filhos devem tratar os seus pais, os seus sogros, como gostariam de ser tratados futuramente quando estiverem no mesmo papel. Então é importante que haja esta comunhão, é importante que haja este amor e esta harmonia para que cada um, exercendo as suas responsabilidades, exercendo os seus compromissos e respeitando e amando um ao outro, a família possa ser feliz. E todos que ali estão, que são espíritos em provação, espíritos em processo de expiação, que são espíritos em crescimento, possam tirar desta reencarnação o melhor proveito. Sair daqui muito melhor do que chegou, porque dentro do lar, dentro da escola do amor, aproveitou o máximo possível. Porque tudo que aprendermos dentro do nosso lar, levaremos para a sociedade. Levaremos para os nossos lares futuros, levaremos para os nossos ambientes de trabalho, para os ambientes religiosos, aonde formos, nós levaremos o lar que trazemos dentro de nós, seja ele de paz, de amor, de fraternidade, ou um lar conflituoso. Então, se queremos ser felizes, ter paz, e se queremos evoluir, temos que sim investir na família, cada um sabendo qual é o seu papel. E o papel dos avós é o papel da amorosidade, da compreensão mútua, é o papel daquele que auxilia quando há necessidade,
mas não que carrega a família nas costas, mas não aquele que deve ficar à margem, e sim dentro do seio familiar, serem aqueles que devem ser a prioridade naquele momento da dificuldade. Quais são as necessidades dos meus avós? Quais são as necessidades dos meus pais? Eu tenho meus filhos agora adultos que podem colaborar? Colaborem, a fim de que, ao retornarmos ao mundo espiritual, todos nós possamos dar conta dos nossos atos e receber dos nossos anjos guardiães a aprovação das nossas atitudes. Então, que Jesus nos abençoe, meus irmãos, mesmo que tenhamos uma família provação, que ela é para a nossa evolução. E aqueles que têm a família bênção, aproveite o máximo possível deste amor para levar, espargir para a sociedade, porque nós estamos precisando de um mundo de paz, de amor, de fraternidade, de renúncia, de abnegação, de todos os valores que nós adquirimos na família. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, excelente, excelente pontuações. E você estava falando, Obrigada. eu me lembrei de uma senhora, né, que certa feita ela chegou para mim, ela estava com muitos conflitos na família, com a filha, porque a filha precisava trabalhar e tinha que deixar os filhos na casa dela, na casa da mãe. Então, o que acontecia? Tinham comportamentos totalmente reversos, porque a mãe educava de uma forma e a avó fazia muitas vontades, mimava demais. E a filha conversando, ela disse para a filha que ela não sabia explicar por que ela fazia essas coisas, porque ela tinha um amor que não sabia de onde vinha aquele amor pelos netos, que ela amava, que a filha desculpasse ela, mas ela amava muito mais os netos do que os próprios filhos. Aí são questões, né, que só a própria doutrina para explicar, e como você Isso. trouxe muito bem, os avós, por mais que ame os netos, não deve ter essa interferência de forma direta, né? Principalmente quando os netos querem alguma coisa, tem que justamente buscar conversar com os pais, primeiramente, para ver o que os pais acham, para ver se pode fazer essa concessão ou não. Muito Exatamente. bem, vamos orar. Querido amigo Jesus, só nos resta agradecer por essas reflexões maravilhosas que recebemos na tarde de hoje. E envolve a cada pai, a cada mãe, para que eles possam cada vez mais compreender os seus deveres e as suas obrigações junto à sua prole. E leva, Senhor, para todos aqueles que estão passando pelas rudes provações da vida, as tuas bênçãos de saúde, de paz e de serenidade em seus corações. E em teu nome, em nome de Deus e da Mãe Maria Santíssima, damos por findado o nosso estudo da tarde de hoje, com votos de paz e de saúde para todos. Que assim seja. Está encerrada as nossas reflexões dessa tarde. Até o nosso próximo encontro. Muita paz para todos. Tá, pai.